Mulher, o universo feminino, seus desafios é o nosso tema de hoje. E você pode estar participando do nosso programa através do nosso chat, fazendo a sua pergunta, dando o seu like e assim também nos apoiando na transmissão do nosso programa Segunda Opinião. E mais uma vez queremos lembrar que estamos com a parceria com a Rede São Paulo de Televisão, Rede SP TV, nossos parceiros na transmissão deste programa. E um abraço para todos vocês que já estão sintonizados aí na Rede SP TV. Hoje nós temos a alegria, mais uma vez, de contarmos aqui nos nossos estúdios com a querida pastora Cris Silva, psicóloga e palestrante, e nós queremos dar boas-vindas a Cris. Bem-vinda ao nosso programa mais uma vez, Cris. Mais uma vez, eu que sou grata a Deus pela oportunidade de estar me concedendo estar nesse programa, junto com o pastor Humberto, um amigo querido, parceiro, e espero somar um pouco coxinho falando desse universo feminino. Espero contribuir de uma forma positiva para toda a mulherada e as famílias que estão com a gente, conectadinhos. Muito bem, queremos lembrar que a pastora Cris será uma das preletoras do nosso Congresso de Mulheres, que será no próximo dia 25 de março, aqui na Segunda Igreja Nazarena, em Campinas, juntamente com outras mulheres, a Betinha Araújo, que estará no louvor, e a jornalista e psicanalista Rose Guglielminetti, que estará também dando a sua participação no nosso congresso. E você pode fazer a sua inscrição, basta entrar em contato no nosso telefone da igreja, 19-3233-1552. Eu vou repetir, 19-3233-1552, e fazer a sua inscrição para o Congresso de Mulheres. E o investimento para um dia de bênção é de R$100, com direito a café da manhã e almoço, mas acima de tudo a essas palestras fantásticas que estaremos oferecendo a vocês, mulheres, no nosso Congresso das Mulheres no dia 25 de março. Rose, você vai ser uma das palestrantes. Ó, Rose, já troquei o nome aqui. O pastor já está fazendo confusão. Cris, porque eu falei da Rose, que vai ser outra palestrante. Cris, você vai ser uma das palestrantes do nosso congresso, falando sobre essa questão do universo feminino. Eu queria que você desse uma palhinha, rapidamente, para os nossos internautas e ouvintes, do que você estará falando. Pastor, esse dia de imersão tem gerado uma expectativa muito gostosa nos nossos corações. O tema O Espelho e Eu. A ideia é trazer essa autoanálise, um trabalho de cura interior, uma palavra de direção mesmo de Deus para essas mulheres, mulheres que estão sobrecarregadas, mulheres que estão perdidas com relação à identidade, mulheres que estão perdidas dentro do chamado. Então, a ideia, dentro da minha participação, sei que tem a Rose, que é extraordinária, a Betinha, que ministra com muita unção, com muito poder, enfim. E essa parte, né, que eu vou estar no período da manhã aqui com as mulheres, com uma palavra de Deus, uma ministração, levá-las a esse autoconhecimento, a autovalorização, e estar alinhada com a vontade, o propósito de Deus. Eu tenho certeza que será um dia de transformação, de cura, de encorajamento e de despertar da mulher. Ela poder se enxergar realmente como Deus o enxerga, né? As mulheres estão com algumas imagens, aliás, com a imagem deturpada, viu, pastor? Eu queria, inclusive, abordar isso mais profundamente com você, porque você é uma palestrante nacional, aliás, internacional, tem tido o privilégio também de dar palestras fora do nosso país. Nós saímos recentemente de uma pandemia onde, com certeza, a imagem ou a autoimagem dessas mulheres foi afetada. Como é que você tem sentido isso depois da pandemia, essa questão da imagem feminina? Sim, o aumento da depressão, o aumento da fobia, o aumento da baixa autoestima. As mulheres realmente, pós-pandemia, tiveram que se reprogramar e foram pegas de uma maneira muito destrutiva. Então, aquela mulher ativa que estava o tempo todo trabalhando, não tinha contato com ela mesma, não tinha, às vezes, o contato com a família, porque o filho estava na escola, o período integral, o marido trabalhando, e, de repente, essa mulher volta para casa com esse marido, com esses filhos, e se depara
com alguns transtornos, que às vezes ela não estava nem conseguindo enxergar. Então, as mulheres, eu recebo no consultório, então, é um trabalho que eu digo ali como psicóloga clínica, é um trabalho é um trabalho ministerial, né? Ali eu falo que no insight terapêutico acontecem as maiores libertações, sim, que são de nós mesmas, né? Então, pós-pandemia, as mulheres que tiveram que se reprogramar financeiramente também. Isso, algumas mulheres tiveram alguns transtornos emocionais com essa realidade. Então, agora eu estou podada de realizar algumas coisas, né? Agora eu tenho que encarar um problema de frente que antes eu só vivia na fuga e esquiva, me sabotava. Mas, graças a Deus, as mulheres estão procurando agora ressignificar, estão procurando ajuda. Mas sim, segundo a Organização Mundial de Saúde, mas agora em nível tanto homem como mulher, nós estamos batendo na casa de 18 milhões de pessoas com depressão, 11 milhões de pessoas ansiosas. Mulheres que estão enfrentando aí um transtorno de ansiedade, ou seja, perdendo a paz, a qualidade de vida no hoje, o medo excessivo do futuro, a preocupação, enfim. Aliás, sempre tem se dito há algum tempo já que a depressão ela vai ser a doença que mais vai afetar a humanidade, exatamente por essa destruição da autoimagem. É mais ou menos isso? É isso mesmo. Eu falo que a depressão, pastor, é uma pandemia silenciosa. Aliás, as doenças emocionais, né? Essa pandemia que nós estamos vendo aí, o aumento dos depressivos, dos ansiosos, tem acometido muitas pessoas, e mulheres também, mulheres que não ressignificaram, principalmente o passado. Pastor, e aí dentro da pandemia, as feridas vieram assim à tona. Um exemplo, mulheres que foram vítimas de um abuso, mulheres que foram negligenciadas na primeira infância, mulheres que têm uma baixa autoestima, mulheres que tiveram problema no passado. Volta a pandemia, essa crise, esse medo, a tensão mundial, o medo de morrer, enfim, tendo que viver com luto, abriram-se janelas na alma. Janelas que, ora, estavam todas camufladas, né, por conta da correria. Então, pandemia, abre-se a janela, luto, problema financeiro, tudo isso que eu acabei de falar. E aí elas têm que lidar com essa dor vem para a consciência e, a partir daí, fica com essa imagem totalmente deturpada, né? Quem eu sou. Então, passo a não me sentir uma boa mãe, sentir-se culpada pelaquilo que passou, né, que eu passei lá no meu passado, me sinto sobrecarregada porque eu não consigo ser uma boa esposa. E aí vem sentimentos de culpa, autocobrança, e o fardo fica, então, pesado demais. Pesado. E aí entra na identidade dessa mulher, a autoimagem. Ô Cris, nós sabemos que não é uma questão de cura, porque cura é da área da medicina. É uma questão de libertação. Isso. A área da psi, ela vai trabalhar a questão da libertação. E as pessoas precisam entender melhor essa questão de eu ser liberta ou eu ser liberto. Queria que você explorasse um pouquinho essa questão para nós. Boa pergunta, pastor. Isso, principalmente no meio cristão, né, onde nós transitamos muito. Esses dias alguém fez uma pergunta e falou: Cris, como é lidar com a questão emocional e espiritual? Então, eu falo que a psicologia, a psique, é a mente, né? Aliás, a alma, né? A sede das emoções. Então, quando nós trabalhamos com a questão da alma, que muitas pessoas acabam entrando em uma caverna escura desta alma, resquício de um passado, de um presente totalmente destrutivo, a pessoa tem um sofrimento muito grande na alma. E aí vem o Espírito, a pneuma, o sopro do Espírito, aquilo que é vivificado em nós, assim que nós recebemos Jesus como Salvador, recebemos o Espírito Santo. E eu costumo dizer que fica fácil, pastor. Primeiro, o meu olhar é um olhar tricotômico, né? Corpo, alma e espírito. Não sei se o pastor teologicamente tem essa visão ou da dicotomia, mas é questão. Policotômico. Essa é boa. Corpo, alma, mente e espírito. Boa, muito boa essa definição. Eu acho que agora eu vou abraçar essa ideia. Eu acho que está melhor do que a da dicotomia. Vou cobrar royalty. E corpo, alma e espírito. Eu costumo dizer que uma mulher que ela não é curada da alma, ela não vive tudo aquilo, e tudo com muita responsabilidade que eu falo, que vem do espírito. Então, por exemplo, uma mulher que tem uma baixa autoestima e foi rejeitada na primeira infância, ela tem o quê? Ela tem na alma dela uma rejeição, que traz várias ramificações, vários problemas emocionais. A rejeição. Só que o espírito fala com ela com relação aos dons,
aos talentos, tem chamado. Só que como ela tem a rejeição e a baixa autoestima, ela sempre vai pensar, será que Deus me chamou mesmo? Será que realmente Deus não errou? Porque a outra canta melhor, a outra prega melhor. Eu não tenho condição, não tenho capacidade. Então, é realmente a cura, quando eu falo da cura, é de um termo mais psicopatológico, né? Quando a pessoa já vem com CID, o Código Internacional da Doença, eu estou com um estado depressivo, então precisa trabalhar para que, junto com o médico, né? Geralmente com o psiquiatra, que a gente trabalha junto, no processo de cura. Mas, pastor, a libertação através da consciência dessa ferida e o trabalhar do Espírito Santo realmente resgata mulheres dessas cadeias invisíveis da alma que aprisiona e não deixa nem fluir o Espírito. Não deixa fluir o Espírito Santo. Como é que você vê a imagem da mulher brasileira? Eu vejo ela muito confusa. Ela é muito confusa. É a mulher que hoje levanta uma bandeira do empoderamento, da dependência, mas uma mulher também religiosa. Existe um misto daquilo que é contemporâneo, com aquilo que é tradicional. É uma linguagem que hoje, infelizmente, nós estamos vendo aí na mídia, os desenhos levantando uma bandeira da mulher e tirando até a figura masculina. Esses dias vendo alguns desenhos. E eu disse, nossa, agora a mulher é a poderosa, não são mais os heróis do gênero masculino, são as mulheres, são mulheres que não precisam mais da figura masculina, porque ela... E tá vindo com esse choque, mas aí nós temos as mulheres tradicionais, as mulheres cristãs, que estão tentando trabalhar com essa outra geração que vem do empoderamento, essa bandeira do feminismo, da mulher que pode tudo, enfim, que não precisa mais do homem. Então, hoje, pastor, eu acho que a mulher ela precisa resgatar uma identidade, porque existe uma confusão. Até que ponto eu posso ser essa mulher dependente, trabalhar, fazer meu MBA, abrir minha empresa, e até que ponto eu tenho que trabalhar com aquela palavrinha que muitas hoje não gostam, até dentro da igreja cristã, da submissão, da empatia, da troca, do respeito, do que eu tenho o meu esposo. Então, eu não posso mais lidar com individualismo. Tanto no gabinete como na clínica, eu vejo mulheres cristãs dentro de um individualismo muito grande. É meu dinheiro, são os meus filhos, é a minha casa, é o meu carro. Okay. Perdidas nesse sentido de que palavra, e você pode, mas até que ponto eu posso, até que ponto eu realmente tenho que voltar à minha posição de esposa. É isso aí, espero que vocês estejam sendo abençoados com essa nossa temática de hoje. Queremos mais uma vez lembrar que você que tem acesso à nossa página no YouTube pode fazer a sua pergunta através do nosso chat. E queremos mandar um abraço para todos os nossos internautas e também para os telespectadores através da rede SPTV que nos assistem aqui no Brasil e fora do Brasil, em vários lugares, com essa nova parceria que foi montada entre o programa Segunda Opinião e a rede SPTV para abençoar vocês. Cris, você tem falado sobre essa questão da identidade que principalmente os meios midiáticos têm destruído ou têm procurado desfigurar, porque hoje nós vemos uma mulher perdida também no aspecto de querer ser aquela que a mídia coloca. Isso mesmo. Então eu queria que você abordasse também sobre isso. E isso tem tá muito ligado a eu não me conheço. No Congresso nós vamos resgatar isso. Quem é você? Né? Você tem valor, né? Essa autovalorização, a tua história. Qual é o seu dom? Aprenda a se amar, né? Aprenda a se aceitar. Então, as mulheres, e realmente, quando eu falo dessas mulheres com a sensação de perdidas e sendo bombardeadas pela mídia, pelo padrão de beleza, pelo biotipo, pelo cabelo, e elas ficam sobrecarregadas porque acabam buscando, são mulheres que estão muito, muito sensíveis, frágeis demais na questão
quem eu sou, às vezes buscando um amor, aprovação, às vezes buscando ser aceita. E quando ela descobre que ela não precisa de nada disso, e aqui cabe um outro negrito na minha fala, não que ela não tenha responsabilidade, sim, e a responsabilidade de ser essa carta aberta, lida pelas pessoas, sim. Mas o que eu digo é, eu busco uma aprovação, eu busco uma aceitação a partir do movimento do que a mídia está me colocando e não pelaquilo que eu sou. Então, essa busca vai ser constante, porque se eu não tiver o biotipo do que tem colocado lá na mídia, eu não sou feliz, eu não sou aceita, eu não sou amada. Então, às vezes, mulheres muito carentes, com uma fragilidade na alma, fica nessa busca e a mídia fica bombardeando e gera, pastor, outro sentimento que esses dias conversando com uma mulher, ela disse assim, Cris, eu vejo nas redes sociais algumas mulheres que estão conquistando coisas. E eu disse, Sim. por que você não celebra as suas conquistas também? Você tem as suas conquistas. Ela falou, é verdade, eu tenho as minhas conquistas. E por muito tempo eu fiquei consumindo o que a mídia me traz, enfim, e despertou em mim um sentimento chamado inveja. Cris, eu era aprisionada. Ok. Porque só a outra bonita, só a outra conseguia chegar num padrão X, só a outra tinha um ministério. E então era um sentimento também que gerava essa confusão e esse sofrimento dentro da identidade. Você sabe que certa vez eu estava lendo um trabalho da Miriam Goldenberg, não sei se você conhece. Já ouvi falar. E ela tem um livro fantástico que eu aconselho as mulheres que estão nos ouvindo comprarem e ler, que se chama A Bela Velhice. Boa. E a Miriam Goldenberg, ela fala algo muito interessante, principalmente em relação à mulher brasileira. Que a mulher brasileira ela é muito preocupada com a aparência. Sim. E ela se esquece de que ela envelhece. Como é que é esse conflito da questão do envelhecer? Boa. Eu recebo muitas mulheres que estão na terceira idade e com sofrimento. Porque nem a ruga ela quer que apareça. Então ela coloca um monte de produtos, enfim, claro, você pode se cuidar. Nós estamos levantando uma apologia aqui nessa minha fala, que você não deva se cuidar, assim, enfim, faz tudo o processo. Mas aceitar o ciclo, encontrar a beleza da terceira idade. E isso é muito difícil, porque quando se fala de terceira idade, já está falando muito do finito. Cris, eu tenho poucos anos de vida. Cris, eu digo, como assim poucos anos de vida? A partir do momento que nós nascemos, nós não sabemos. Tem crianças, tem pessoas hoje que não vivem 7 anos, 8 anos, 10 anos, e você com seus 50, 60, enfim, 70. Enfim, o que eu sempre sinalizo, encontrar beleza nessa idade. Porque vem uma mídia dizendo você não pode envelhecer, porque você não pode envelhecer, você precisa estar com o rostinho, né, tudo em ordem, você não pode. E desvaloriza muito o que é estar na terceira idade, né? A maturidade, a experiência, a liberdade de não ficar muito preocupada com o que o outro pensa, né? Esses dias uma paciente falou, Cris, agora eu sou livre, eu coloco as minhas roupas e não fico mais preocupada com a preocupação que eu tinha aos 30. Ah, minha roupa tá bonita, minha unha tá feita. Agora não, quando eu não faço a unha, eu saio mesmo assim feliz da vida, não tem mais esse excesso de preocupação que era muito mais pelo outro e não por mim. Nós temos que sim, que se cuidar, passa pela autovalorização, tá tudo certo. Mas quando isso é para o outro, aí eu me torno escravo. Tem que ser para mim. Então, mulheres que estão entrando nesse ciclo, nessa idade, é maravilhoso, desprende de muitas coisas que a mulher dos 30 anos ainda está presa, tendo que viver, tendo que enfrentar esses obstáculos. É libertador. Libertador. Seja livre, mulher de 60. Deixa eu aproveitar aqui, uma das nossas internautas, a Rafaela Castro Marcondes, um abraço para você, Rafaela, ela está lá em Araraquara. Boa. Ela faz a seguinte pergunta: como um trauma na infância pode afetar os relacionamentos de uma mulher? Muito. O comportamento, tem a neurociência, segundo os especialistas da neurociência, eles falam que dependendo do trauma, por exemplo, um menino vítima de uma violência verbal tem a mesma mudança na estrutura do cérebro de uma mulher que foi vítima do abuso.
por muito tempo. E o que é essa mudança do cérebro? Uma casa que é cheia de brigas, enfim, aí aquele menino está exposto a essa adrenalina o tempo todo. Aliás, essa briga o tempo todo. O que ele produz? Um excesso de adrenalina, de cortisol, né? E, enfim, um excesso que é ansiedade demais. Isso no corpo pode produzir o quê? Uma queima neural. E a queima neural pode levar a um encurtamento de até 20% no cérebro dessa criança. Agora imagine essa criança entrando na fase adulta, na adolescência, adulta, com esse comprometimento cerebral, bioquímico. E o encurtamento do cérebro que acontece da mesma maneira, ou de forma semelhante com a menina que foi vítima do abuso. Com esse encurtamento acontecem alguns danos, por exemplo, falta de foco, atenção, está também ali no hipotálamo, enfim, o lado direito do cérebro, enfim, que essa deformação afeta também, que está relacionado à identidade, impulsividade, busca de prazer, enfim. Então, nós estamos falando de um resultado de um trauma grande, como, por exemplo, o abuso, que não só danifica a alma, mas também nós estamos falando de um músculo, o cérebro, prejudicando toda a vida adulta. Então, tem pessoas que, por exemplo, não conseguem se concentrar, não conseguem ter foco, fica no estado de alerta o tempo todo, desenvolvendo a mente, o pensamento acelerado, que é a síndrome do pensamento acelerado. Uma pessoa que tem insônia, e aí uma pessoa com insônia, não dormindo bem à noite, tem o quê? Transtorno de humor. Vai ser uma pessoa extremamente irritada o tempo todo. E aí afeta o relacionamento, quem está em casa, o convívio e muito mais. Um abuso sexual na infância de uma menina, como nós estamos no mês da mulher, afeta a vida sexual dela no casamento? Muito, porque o que a menina, depois do abuso, ela identifica, quem me toca desse jeito gera o quê? Sofrimento. Então não é o prazer, mas sim o sofrimento. E quando depois, né, na vida adulta, que encontra o esposo e casa, qual é a grande dificuldade? O marido se torna um abusador. Eu tinha uma paciente que determinadas regiões do corpo dela, o marido não podia tocar. E ele não sabia, porque muitas meninas que foram vítimas do abuso, mulheres, têm muita vergonha. Hoje, graças a Deus, está melhorando isso, porque a gente está trabalhando muito isso nas igrejas. Enfim, na mídia tem falado muito sobre a questão do abuso. Mas o marido não podia tocar em algumas regiões. Porque o que ela sentia é o toque do abusador. Então, a estratégia com essa paciente e tantas outras que passa por isso e reflete diretamente a relação sexual íntima, e isso leva um prejuízo no casamento, eu vejo o abusador me tocando. Então, não era a mão do marido, era a mão do abusador. E aí nós vamos o quê? Fazer uma releitura, ressignificar. Existiu a mão que machucou, mas hoje tem a mão que cura. E aí é uma mudança, uma releitura, uma ressignificação, uma mudança mesmo, como diz Paulo, né, de metanoia, de mente, para poder receber esse marido e ser saudável. Mas, diretamente, precisa do processo terapêutico, para ambos. Agora, se fala muito sobre abuso sexual e não se aborda tanto sobre abuso emocional. Qual é o aspecto ou qual é a profundidade que o abuso emocional pode provocar de trauma numa pessoa? Pastor, eu ouso dizer que é a violência, acabei de dar um exemplo da violência verbal, com a violência sexual, muda a estrutura do cérebro. A ferida, eu costumo dizer que ela é muito semelhante, principalmente quando a violência verbal, ela vem dos cuidadores. Porque tanto a violência sexual como a verbal, ela rouba o que nós chamamos hoje dessa identidade. Ela rouba, né? Então eu passo a me sentir, eu acho que eu devo ser usada, eu sou culpada por isso, eu não tem sentido na minha vida. E a violência verbal, ela também, a minha abordagem como psicóloga e a minha especialização em terapia cognitiva comportamental. Então talvez os psicanalistas que estão nos assistindo talvez não concordem muito comigo por conta da minha abordagem. Mas uma violência verbal e sexual, ela internaliza uma falsa verdade dentro dessa pessoa, que vira um pensamento disfuncional. A Cris vai explicar. O que é o pensamento disfuncional? É aquilo que eu acho que sou, mas não sou. Por exemplo, uma violência verbal. Você não presta. A vida toda escutou dos cuidadores. Você não presta, você não presta, você não presta para fazer isso, você não presta para lavar uma louça, você não presta para uma casa, você não presta. O que ela vai internalizar como verdade? Eu não presto.
Da mesma maneira que o abusador ele faz com a vítima. Você não presta, por isso que eu te uso. Esse pensamento vai ser disfuncional. Na vida adulta, ela também vai achar, eu não presto. Então, eu posso ser vítima de um narcisista, eu posso apanhar, eu posso pegar as migalhas, porque eu não presto. Então, vai desembocar na vida adulta as mesmas características de pensamentos, comportamentos de uma violência verbal e uma violência sexual. As feridas são profundas. A violência verbal é muito complicado. Desconstruir isso de uma pessoa, deixar funcional. Deixa eu tocar numa outra violência aqui que eu tenho visto que tem afetado muitas mulheres e que, infelizmente, na nossa sociedade brasileira atual, estão tentando aprovar como sendo lei, que é a violência do aborto. O aborto, a vítima é só o feto ou eu também me torno uma vítima? Boa pergunta. A vítima, aliás, a mulher que comete o aborto, ela entra no quadro depressivo. Existe uma pesquisa, eu acho que se os nossos ouvintes derem um Google, eu acho que é fácil de encontrar, que mulheres que cometeram um aborto no passado, elas vão passar por um período depressivo. Em algum momento da vida vai passar. Então, não é só o feto, que existe uma luta, porque hoje já se fala do inconsciente uterino. Sim. Uma criança que a mãe tentou abortar, ela nasce com sequelas, um registro nesse inconsciente. Mas a mulher que fez o aborto, tentou o aborto, ela passa por um distúrbio, em algum momento da vida dela, emocional. Então, não é só a criança vítima, a mulher também é sequelada emocionalmente. Porque dentro do período da imaturidade, ou medo, enfim, o que estão se levantando de bandeiras, enfim, que é bizarro, não justifica, ela vai na onda. Só que em algum momento da vida dela, ela vai olhar uma criança, vai falar, a minha filha ou meu filho poderia estar nessa idade. Em algum momento vai vir a culpa, em algum momento, enfim, e aí entra num quadro depressivo. Existe uma pesquisa que fala que todas as mulheres que fizeram, todas, enfim, fico até na responsabilidade, mas dá um Google aí, mulheres que fizeram um aborto entram em algum momento da vida em um quadro depressivo. Você sabe que certa vez, fazendo um estudo sobre essa questão do aborto, eu me deparei com uma estatística que nas mulheres acontece muito esse quadro depressivo na menopausa. Pronto, isso. Quando elas estão cessando a vida produtiva e elas então começam a trazer à memória aquilo que elas deixaram que deveriam ter produzido e jogaram fora. Exatamente. O cérebro humano, pastor, como uma colocação aqui que talvez contribua, e é isso mesmo que o pastor disse, até os 24 anos, 25 anos, ele é muito imaturo. Então, age muito mais com as impulsões. Até os 24, 25. Depois disso, 28 agora, a mulher... Exatamente. Eu brinco com as mulheres 24 e para os homens 30. Exatamente. Os homens que me perdoam. Mas é verdade, exatamente. As mulheres ficam maduras mais novas. Que, né? Aliás, deixa eu só complementar essa questão dos 30, é a questão bíblica. É mesmo, é verdade. Porque o homem era considerado homem a partir dos 30 anos. Boa colocação, amém, é verdade, boa colocação. Então, as mulheres que acabam, dentro da imaturidade, fazendo e cometendo esse crime, chegando na época da maturidade, entra realmente essa questão da consciência do, puxa, né, o que eu fiz, e claro, o pastor fez uma ótima colocação, principalmente na menopausa, que encerra, né, o ciclo de vida, né, então ali, sim. E aí eu passo e faço uma autoanálise, né, o que eu fiz, né. De reprodução, né? Exatamente. Perde Muito sentido bem, de vida. Internauta, você pode fazer a sua pergunta ainda, temos um tempo para responder a sua dúvida e a tua pergunta. Entre no nosso chat, faça aí a sua colocação e pergunta. E queremos mais uma vez lembrarmos a todos da nossa parceria com a Rede SPTV, Rede São Paulo de Televisão, que temos estabelecido uma parceria fantástica, onde temos tido a possibilidade de chegarmos em novos lugares, no Brasil e fora do Brasil. Um grande abraço para todos vocês ligados aí, sintonizados na Rede SPTV. Lembrando que o nosso programa hoje está abordando exatamente o universo feminino e seus desafios. E a pastora Cris estará no nosso Congresso Mulheres, dia 25 de março, aqui na Segunda Igreja Nazarena, em Campinas, São Paulo, Brasil. E você pode fazer a sua inscrição para participar deste congresso preparado especialmente para as mulheres. Falando um pouquinho de desafios, Cris, na tua visão como terapeuta, palestrante,
qual é o grande desafio que a mulher da pós-modernidade, porque eles estabeleceram esse termo assim, que você acha que é lindo, mas é também um termo de uma responsabilidade, de uma análise profunda. Qual é o grande desafio que a mulher da pós-modernidade tem hoje? Eu vou usar a frase que Bauman ele fala, né, da sociedade líquida, mas eu vou roubar essa fala dele. E o desafio é a mulher manter um relacionamento sólido. Porque hoje ela tá tão assim se sentindo independente do cônjuge, que ela passa a olhar para esse cônjuge não como alguém que soma, mas como alguém que não faz sentido estar do lado. Porque hoje eu posso o quê? Eu trabalho, pago a escola do filho, crio os meus filhos e eu estou precisando do homem para quê? Né? Às vezes ganha mais do que o cônjuge. Exatamente, hoje e está muito comum, e as mulheres estão pós-doutorado, MBA, enfim, as mulheres estão, enquanto às vezes o rapazinho está no videogame, nós estamos vendo hoje jovenzinhas já indo para a universidade, enfim, pensando no futuro. Então, qual é acho que o grande desafio? É manter um relacionamento sólido dentro dos padrões bíblicos. Porque quando eu olho para o meu cônjuge e penso, ele não está somando, eu posso conviver sem ele, eu começo a potencializar os pontos que precisa melhorar do meu cônjuge. Então, eu não aprecio mais as habilidades. Então, eu penso já num divórcio, penso numa separação, penso em realizar os meus sonhos e não o nosso sonho, né? Então, eu tenho um sonho, então eu vou fazer, pronto, é aquilo que eu disse sobre a individualidade. Eu acho que tem sido um grande desafio, por isso que nós estamos vendo dentro das igrejas, né, enfim, de uma maneira geral, o grande número de divórcio. E, pastor, tem partido muito das mulheres. Sim. Essa dependência, eu não preciso, e se precisar trocar a lâmpada eu pago, hoje mesmo eu troco. Enfim, esse é o grande desafio, ter tudo isso e viver dentro de um relacionamento sólido, um padrão bíblico, né? E não ela agora virar concorrente do marido. E às vezes vira concorrente do marido. Ô Cris, nós sabemos que durante muito tempo, e existe até tese sobre isso, da mulher ser tratada como um objeto. Quando você olha para a sociedade atual e vê essa declaração de independência, eu vou colocar isso entre aspas, porque é uma questão que tem que ser reavaliada, Sim. A declaração de independência das mulheres em relação aos homens, você percebe que muitas mulheres hoje estão tratando os homens como objeto? Sim, sim. Hoje talvez algumas mulheres irão falar, mas Cris, ainda tem o feminicídio, ainda tem as mulheres que são vítimas do narcisismo, mas o narcisismo também tem para as mulheres. Sim, hoje mulher tem uma voz de comando dentro de casa. Hoje, às vezes, e o que eu falo hoje é de experiência, de 12 anos de atendimento clínico, mais gabinete pastoral, mais a experiência, a graça que Deus tem derramado sobre as nossas vidas de passar em algumas igrejas, enfim, ministrando, e no final, são os homens que estão procurando. Eu tenho um projeto chamado Talitha Cumi, que é voltado para as mulheres, pastor, e os homens falam, Cris, pelo amor de Deus, faça algo para os homens também. Eles até brincam, né? O seu Talitha Cumi faz Lázaro, sai para fora, né? Eles deram até nome. Porque os homens estão também sofrendo. E sim, as mulheres que estão com essa bandeira do empoderamento, sendo, enfim, com essa ideologia, com essa mentalidade, tem feito, sim, os homens, usando os homens. Com certeza a gente encontra. Talvez um bom projeto para você criar para os homens seja Efatá. Efatá. Abra o ouvido e ouça quem pode te ajudar, porque o homem tem problema com isso, né? O homem, ele não procura ajuda. É verdade. Ele não quer ouvir aquilo que é dito. Isso é do sexo masculino, é uma coisa muito, muito ruim para os homens, que nós sabemos que 80%, 90% dos gabinetes terapêuticos são frequentados pelas mulheres. Isso. Porque o homem não quer se rebaixar a procurar ajuda. Então, talvez um Efatá. Boa ideia. Abra a mente, abra o ouvido e vai ouvir quem pode te ajudar. Efatá, muito bom. Notado. Boa. No teu consultório terapêutico, em que você se depara com vários tipos de conflitos que essas mulheres têm, tirando o conflito ligado à questão da depressão, que outro grande conflito hoje as mulheres devem prestar atenção?
Pastor, a ideação suicida tem crescido muito. Porque não necessariamente a crise, eu quero me matar, mas eu estou perdendo o prazer pela vida. Isso é um tipo de, né? Então eu já não me cuido, eu já, né? Enfim, já não tenho mais prazer. Mas o que as mulheres também estão procurando, além dos pensamentos acelerados, a ideação suicida, as fobias, a não aceitação. É, Muitas mulheres chegam lá e dizendo, Cris, eu não me aceito, eu sou presa dentro do meu corpo. Então, eu não me aceito pela minha cor da pele, eu não me aceito porque meu pensamento não condiz com o meu gênero, o meu pensamento, e isso buscando a Deus, e vou para os montes e faço jejum, mas um grande conflito dentro de mim. Eu fico perdida com quem eu sou, com quem as pessoas pensam que eu sou, com quem eu me sinto. Então, esse tripé tem chego muito ali no consultório. A gente precisa o quê? Organizar. Por que você está se sentindo assim? Né? O porquê? Hoje você tem uma ideia que não é compatível com aquilo que eu sempre achei que fosse. E é um trabalho que tem sido bem interessante com essas mulheres. E o que precisa ficar muito atento. Eu não me percebo mais, eu não me percebo e não me sinto pertencente. E aí o sentimento de vazio e de solidão é muito grande. Ok. A Rafaela Castro Marcondes, novamente, ela faz uma outra pergunta muito interessante aqui, que talvez possa ajudar muitos dos nossos internautas, ouvintes. É possível, com terapia de regressão, descobrir um abuso? Pastor, a regressão é um método terapêutico. Eu confesso que eu não conheço, e o pouco que eu conheço É fantástico. é fantástico. É a minha área. É a sua área. É a minha área. E o que eu falo, o pouco que eu conheço ajuda muito com traumas. Eu tive paciente que eu encaminhei para uma amiga, parceira especialista, que tinha, por exemplo, medo de avião, uma fobia. E com esse método terapêutico, ela superou. Então, ela conseguiu coisas que eu não havia atingido através desse método. Enfim, então, o resultado que eu tenho, pouco de informação, ele é muito eficaz para traumas. Também. Deixa eu dar ajudar aqui a Rafaela. Eu já refiz um parto mental através da regressão. Olha que lindo. De uma cura, de uma paciente que ela se sentia ocupando um espaço que não era dela. E nós regredimos até o útero. Olha que para coisa refazer linda. o parto, foi fantástico. Uma que coisa libertação. Assim, é por isso que eu trabalho muito nessa palavra da libertação. Da libertação, da sim, importância verdade. Da libertação. Porque é mesmo, né, pastor? Sim. É uma libertação mesmo, verdade. Porque a cura fica muito técnico. É libertação mesmo, isso mesmo. Deixa eu tocar numa ferida nossa evangélica. Bora lá. Karl Marx disse certa vez que a religião é o ópio do povo, ou seja, a religião entorpece o indivíduo. Eu tenho tido muita tendência de distinguir religião de intimidade com Deus. Você diria, e aqui eu quero ouvir a pessoa Cris, a pastora e a terapeuta, mas a pessoa, você diria que o grande problema que existe hoje é que as pessoas se firmam na religião e não se firmam em Deus? Uau, tocou na ferida. Por isso que tem muitos decepcionados. Felipe Yancey vai falar de um livro, né, Os Decepcionados com Deus, né, aquele Deus tal, né? Porque as pessoas estão hoje esperando do pastor, do bispo, do apóstolo. Se a igreja não me dá aquilo que eu procuro, eu vou procurar outra igreja. O pastor me decepcionou, porque todos os pastores são corruptos, então eu não me envolvo, não dou dízimo, não dou oferta, por conta da religião. E nós temos muitos religiosos. A religião, Cris falando, com muito temor, às vezes ela mata. Porque você não fez isso, não fez aquilo, e que a pessoa não consegue, então, suprir tudo isso, responder, acaba se afastando. A religião tem preconceito. A religião não incentiva uma busca psicológica. A religião fala, isso é do diabo. Uhum. Agora, a intimidade, pastor, ela leva a pessoa para ultrapassar esse limite da religião. É claro, o íntimo, ele está ligado a uma religião. Sim. Só que a religião não é mais agora o problema. Então, mesmo que eu tenha um homem me liderando e que esse homem venha falhar, eu não vou cair por conta daquele homem que
falhou. Meu olhar é diferenciado, é de compaixão. Eu não julgo, eu amo. Eu não afundo, eu resgato. Não é tá repreendido em nome de Jesus, olha aí, tá pagando mesmo porque fez algo de errado. Isso é o religioso. Agora, o íntimo, ele tem a sensibilidade do Espírito. E essa sensibilidade do Espírito leva ele a chorar pelos pecadores, a abraçar e chorar com os que choram, a orar de fato com aqueles que precisam de uma oração e a se alegrar também com aqueles que se alegram, né, com as vitórias, porque o religioso tem inveja também, né? Sim. Parece que Deus só está abençoando fulano, o ministério de fulano, o religioso, né? Agora não, o íntimo ele celebra. Então há um hiato entre eu ser só religioso, mas eu sou religioso, mas tem uma vida de intimidade. E isso que Deus procura. Que seja... Lembrando o apóstolo Paulo, né? Prossigo para o alvo, olhando firmemente só para ele, o autor e consumador da minha fé, Perfeito. Jesus Cristo. Deixa eu fazer uma última pergunta aqui, que chegou do nosso internauta. Aliás, ele parece que faz 2 perguntas. Vamos ver. Guga Guimarães, um abraço, Guga Guimarães. Distúrbio narcisista feminino tem aumentado na igreja? Qual a forma de tratar pela Bíblia? Quais são as raízes? Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, diz a Bíblia, porque haverá homens amantes de si mesmos. Então, o distúrbio narcisista... Aí eu quero aproveitar a pergunta do Guga. O distúrbio narcisista que nós temos visto crescer dentro das igrejas é fruto da religião? Ressalta, porque o narcisista, ele quer ser adorado, né? Ele é o semideus, ele está sempre certo, ele é a última Coca-Cola do deserto, né? Ele quer ser adorado. Então, a religião, ela reforça isso. Então, as pessoas que vê aquele homem que, né, fica, enfim, reforça. Mas o narcisista, ele é um traço da psicopatia, né? Pela ciência, o narcisista ele não tem cura. Ele não tem cura. Mas entra o quê? O poder de Deus. Agora, se está crescendo, eu não consigo ter essa estatística para o nosso ouvinte. Se está crescendo, a religião, ela contribui demais. Esses dias passando e vendo uma placa de um pastor, grande, a placa era maior do que o nome da igreja. Eu falei, ai, que traço narcisista. Enfim, claro, eu estou dando um exemplo bem didático e bem simples, mas a religião realmente, ela... Os semideuses, né? Isso, pronto. Alguém brincou Você procurou a palavra certa. Assim, vice-deus. O vice-deus. Vice-deus. É verdade. Cris, nós estamos assim na reta final do nosso programa. Que pena, passou rápido. E eu queria que você deixasse uma palavra, principalmente para as nossas internautas e ouvintes, porque nós temos as internautas do programa através do YouTube, do Face, das plataformas que transmitimos, e temos os nossos ouvintes através e espectadores através da Rede TV, a SPTV, Rede São Paulo de televisão. Eu queria que você deixasse uma palavra para eles. Ou Preciso olhar para algum, não posso continuar. Olha para aquela câmera. Gente, eu quero encorajar você, que hoje escutou esse bate-papo, a passar por uma autoavaliação. Se perceba. Se você está sentindo que não está bem, de uma forma interior, busque ajuda. Quebre todas as barreiras, a resistência, procura um psicólogo, um profissional para te ajudar a gerir as emoções e busca mais a presença do Espírito Santo e conto com a tua presença dia 25 aqui nessa conferência, Encontro de Mulheres. Você que está aqui na região mulher, não fica de fora, porque eu tenho certeza que Deus tem algo muito especial para as nossas vidas, de cura, libertação, restauração, identidade e muito mais. Que Deus abençoe. Muito bem, Cris, obrigado pela sua presença.